qualquer área. O brasileiro, ele é muito bom de pré-venda, mas ele é horrível de pós-venda. Se você tá fazendo uma reunião semanal com esse cara, ele tá desconfiando de você. Ele tá desconfiando de todo o movimento, ou ele tem uma insegurança muito grande. Porque não adianta o assessor que fica no computador o dia inteiro teclando, mandando ordem, né? E não fazendo contato, não fazendo relacionamento. Comigo não tem horário, Zé. Se o cliente mandar 11 horas da noite, 9 horas da noite, eu já fiz reunião 3 horas da manhã porque tem um cliente na Tailândia. Boa noite, estamos dando início aqui a mais um episódio do quadro Papo de Assessor. Hoje uma presença ilustre aqui pra gente, uma honra, um assessor que veio da base da Critéria, a gente tem orgulho de falar isso. Marcelo Carvalho, boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Zé. Prazerzaço estar aqui, cara. Que honra, de verdade. Grandes assessores passaram por aqui, então, poxa, aqui eu espero que eu contribua de alguma forma. Já tá contribuindo, com certeza, não tenho dúvida. Marcelão, acho que todo mundo vai ser muito legal que as pessoas saibam um pouquinho da sua história. Conta pra gente como é que você chegou na Critéria, você já tinha carteira, você vem de família rica, como é que funcionou o seu início como assessor de investimentos? Cara, acho que o primeiro passo é meu pai bilionário. Brincadeira. Mas vim de Manaus, cara, na verdade eu nasci em Manaus e eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo. Fiz pela Mackenzie Engenharia Mecânica. E logo depois ingressei no mercado. Fui pro Itaú e depois do Itaú, uma breve experiência. Acho que foi uma introdução ali ao mercado financeiro. Eu já ingressei na Critéria. Foi um pouquinho desafiador, depois eu conto essa história aí, mas foi basicamente assim. Conta agora pra gente. Eu lembro, você chegou na Critéria, a gente falou, Marcelo, legal, pô, você é um garoto, fez engenharia, já trabalhou no Itaú, tinha um perfil super legal, uma força de vontade, um cara bacana, a gente gostou muito de você na entrada. E a gente falou assim, monta pra gente, né, o que hoje a gente chama de business plan, lista de casamento, tem vários nomes, que é assim, elenca os principais prospects, clientes que você acha que você vai trazer e imagina o potencial de investimento que isso vai ter. Como é que foi esse processo? Cara, foi engraçado essa história, mas o que aconteceu, né? Eu tava já há 6 anos aqui em São Paulo, né? E todo o meu leque de amizades que eu fiz foi feito em Manaus, assim, eu fiz poucos e bons amigos aqui em São Paulo, acho que não passa de 2, assim. Então, quando o Carlos chegou pra mim, cara, apresenta teu business plan, eu olhei assim e falei, cara, calma aí. Onde é que eu tô me metendo? Deixa eu pensar direito, cara. Quem que eu conheço? Fiz alguns links, mostrei pro Carlos. O Carlos olhou aquilo. Falou, cara, acho que você errou um 0 aqui. Eu falei, não, Carlos, é isso mesmo. Não errei nada, não. Ele falou, mas tem 300 mil aqui. Eu falei, é isso, cara, 300 mil. Ele falou, bom, cara, talvez eu acho que essa profissão não seja pra você. Vamos repensar. Eu falei, bom, Carlos, cara, é isso que eu tenho, é a minha força de vontade. E, cara, preciso dessa porta. E ele me abriu essa porta, Zé, então, pô, graças a Deus, deu muito certo. Mas foi bem assim, foi mais ou menos frustrante no início, mas... E como é que foi dos 300 mil reais de pipeline para a carteira que você tem hoje? O que mudou? O que você foi descobrindo no caminho? Como é que foi o processo de você montar essa carteira de investimentos? Zé, acho que a principal coisa é a vontade e a disciplina. Um assessor de investimento, ele precisa ser, primeiro de tudo, ele tem que ser obstinado, ele tem que ser dedicado. É um cara que realmente ele gasta o tempo dele, de uma certa forma, para dar serviço para o cliente dele. Tá? Então, no início, eu evitei ao máximo gastar minhas fichas ali com o meu networking, né? Até porque, poxa, tava ingressando no mercado, né? Pouca experiência. É difícil o teu networking logo de primeira te dar uma credibilidade ali. E você tem que entender isso. Né? Então, por isso que até mesmo os primeiros meses e primeiro ano ali foi desafiador, porque foi a base de cold call. Foi a base de ligação e eu tentando vender o meu serviço para a pessoa, né? E naquela época até um pouco mais fácil, porque você vendia muito mais produto do que serviço. Mas assim, foi primeiro desse passo, Zé, com muita paciência, porque os primeiros meses você não vira nenhum cliente. Segundo mês você vira um cliente. Terceiro mês, 2. Então é muito lento, né, o primeiro ano. Então, para quem tá começando, tem que ter uma certa paciência.
E um agravante disso, né, além da construção de carteira ser um processo lento, aqui na Critéria a gente fala que entre 1 e 2 anos o assessor consegue chegar num certo nível de maturidade de carteira. A gente está num meio que é 100% comissionado. A gente não é CLT, né? Isso é importante deixar claro, né? O CLT, tudo tem prós e contras, a gente não está aqui para julgar, mas o CLT, faça chuva, faça sol, recebe seu salário, seu 13º, né? Vale refeição, vale alimentação. O assessor de investimentos, o autônomo principalmente, nesse momento de montar carteira, se ele está com um cliente, deve estar fazendo 10, 20, 30, 50 reais no mês, né? Eu acho que isso fica muito mais duro, né? E até na verdade, Zé, isso foi uma escolha que eu fiz logo no início, né? Quando eu comecei na verdade, trabalhar no Itaú, né? Eu senti esse peso do CLT, né? Esse peso que eu quero dizer eu senti que, cara, você doava o teu tempo, né? Você literalmente entregava tudo, né? E não tinha como ganhar mais, era aquilo e aquilo. E eu tinha certeza de uma coisa, cara, que eu não gostaria de ter um teto. Isso eu escolhi na minha vida. Não quero ter um teto financeiro. Eu não quero que uma empresa, vamos dizer assim, limite o quanto que eu tenho condições de fazer ou o quanto que eu tenho condições de entregar. Então, no momento que eu escolhi essa carreira de assessor, eu tinha isso muito claro, de que o início ia ser muito desafiador, mas que lá na frente, né, e eu entregando e as coisas realmente virando, poxa, lá na frente ia recompensar todo o meu gasto financeiro com o cliente. Né? Perfeito, e isso não é para qualquer um, né? Eu acho que esse perfil empreendedor, que é o que a gente busca nos assessores, é o resumo disso, né? Mas me conta um pouquinho sobre o seu momento hoje, tá? Vamos fast forward aí. Você está com tempo na Critéria? 4, 5 anos. 5 anos. Já tem uma base sólida de clientes. Quantos clientes você tem hoje? Estou com 170 clientes. E você, qual é o seu nível de atendimento? Como é que funciona o atendimento, né? Você é um menino que veio de Manaus, mas tem uma base aqui em São Paulo. Imagino que atenda manauaras e paulistas. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que é o assessor Marcelo Carvalho? Boa. Eu vou responder a primeira ali, né? Como é que é a minha linha de atendimento. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, Zé, com qualidade de serviço. O Brasil, eu acho que em qualquer área, né, seja qual for, o brasileiro ele é muito bom de pré-venda, mas ele é horrível de pós-venda. Perfeito. Né? Então eu tenho muita preocupação em entregar, cara, um atendimento de alto nível. Né? Às vezes, só que assim, é aí que você precisa se moldar ao cliente. Tem cliente que o atendimento alto nível é uma revisão semanal. Tem cliente que o atendimento alto nível para ele é uma reunião a cada 3 meses. Para ele tá ótimo. Esse cliente, inclusive, se você fizer uma reunião semanal, ele vai encher o saco e vai querer trocar de assessor, né? Provavelmente, se você tá fazendo uma reunião semanal com esse cara, ele tá desconfiando de você. Ele tá desconfiando de todo o movimento, ou ele tem uma insegurança muito grande, né? Pra ele tá fazendo uma reunião semanal. Semanal, né, vamos colocar assim, mensal. Tem cliente que eu tenho reunião mensal. É uma pessoa que gosta de estar perto, né? Às vezes é uma cliente ali que demorou muito para conquistar aquilo, né? Então quer ter um certo zelo. Às vezes é um cliente, né, que, poxa, ele já conseguiu, já conquistou muita coisa, já sabe como o mercado funciona, e para ele não precisa de uma reunião mensal. Para ele uma reunião semestral tá ótimo. Então, e isso para ele vai ser um atendimento de alta qualidade. Sim. Então é isso que você tem que se moldar e conhecer o cliente para saber o que é alto nível para ele. É a famosa régua de relacionamento. É a famosa régua de relacionamento. Você tem que ter um CRM, e aí eu acho que até, não sei se ia ter essa pergunta, mas se você tem 170 clientes, você já tem um certo tempo ali para gastar naquela carteira, uma certa atenção para dar, tá? Então você tem que tomar um certo cuidado de você não falhar com o cliente, porque se você falha com o cliente, você não está perdendo o cliente, você está perdendo o cliente mais as indicações que ele pode te dar. Perfeito. E pegando aí o gancho, o Marcelo hoje é o nosso capitão de CRM na Critéria. Conta um pouquinho pra gente, Marcelo, o seu uso de CRM, né, os valores que você vê no CRM e o Salesforce, né, o CRM aí da XP, como ele te ajuda. Boa. O CRM é o meu dia a dia, assim. Eu não consigo...
Eu, sinceramente, Zé, se você me perguntar o que eu tenho pra fazer amanhã, eu não sei. Eu vou ter que abrir o meu CRM e eu vou te falar o que eu tenho pra fazer. Exatamente igual. Não, porque você chega aquilo, né, de novo, um número de clientes que, poxa, você provisiona um resgate do cliente que vai cair daqui a 30 dias. Como é que você vai lembrar disso? Então, tem um cliente que tem um resgate de um fundo que é daqui a 6 meses. Tem um cliente que eu anotei no ano passado que amanhã é aniversário do filho dele. Como é que eu ia lembrar disso? Então, o CRM ele me ajuda a entregar essa qualidade. Há pequenos detalhes que nem todo mundo faz. Né? O aniversário de um filho é um exemplo aqui que eu usei e realmente isso eu fiz, tá? Foi uma cliente minha, era aniversário da filhinha dela, e ela anotou, ela falou, Marcelo, tô no aniversário da minha filha e tal, e eu, cara, anotei, esperei um ano. No ano seguinte, eu mandei uma lembrancinha pra filha dela, recebeu na casa dela, ela, Marcelo, poxa, nossa, tô muito feliz, a Beatriz ficou super feliz aqui, ela tá brincando, poxa, obrigado por essa atenção. Tem um exemplo bom desse, um sócio nosso me contou, ele pergunta qual é o aniversário de casamento do cliente, normalmente quando é um cliente homem, né? E aí ele manda no escritório desse cliente um buquê de flor pro cliente levar pra sua esposa. Essa é uma boa. Esse é demais. Essa é uma boa, é uma baita de uma sacada. Mas conta aí pra gente mais do CRM. Bom, Zé, acho que o CRM, ele realmente ele te ajuda a gerenciar a tua carteira, tá? A captar, o CRM, acho que talvez hoje é mais difícil ele te ajudar a captar. Ele te ajuda a você não perder, né? Se você tem um fluxo muito grande de contato com seus clientes, ele te ajuda a lembrar, né, dos novos clientes que você pode vir a colocar na tua carteira. Sim. Agora, o CRM ele vai te ajudar muito mais a gerenciar o teu tempo, tá? E utilizar esse teu tempo com certa eficiência, porque não adianta o assessor que fica no computador o dia inteiro teclando, mandando ordem, né? E não fazendo contato, não fazendo relacionamento, não prospectando. Inclusive, esse é um ponto super importante de falar, né? A gente na Critéria fizemos uma pesquisa, 40% do tempo do assessor era gasto com trabalhos operacionais, que é ficar no computador boletando, fazer portabilidade de investimentos, abertura de conta PJ. E para isso a gente criou uma mesa operacional para livrar o assessor desses problemas, para ele focar cada vez mais no comercial, né? Então, eu imagino que isso tenha te ajudado, o CRM ajuda muito nisso, mas com certeza as áreas de apoio da Critéria também ajudaram muito, né? Com certeza. Eu acho que também você tem que ter uma certa gestão de tempo. Depois que a carreira do assessor, ele se assemelha a uma carreira de um empresário, né? O empresário, se ele gastar muito tempo com coisas operacionais, é difícil ele começar a pensar em certas estratégias de expansão de negócio. Então, por exemplo, eu divido meu tempo hoje, Zé, de manhã, geralmente é a hora que eu tenho um trabalho mais manual, mais operacional, e à tarde um trabalho mais comercial. E tem certas coisas que levam muito mais tempo do que um simples envio de ordem, que às vezes é uma portabilidade, às vezes é a abertura de uma conta de menor, e aí a Critéria, ela abriu essa área operacional, né, que, poxa, veio como uma luva para salvar diversos assessores, com certeza. Perfeito. Para ajudar nesse trâmite mais burocrático. Marcelão, a gente falou sobre CRM, sobre régua de relacionamento, tudo isso na minha cabeça vai me direcionando para o assunto de comissão fixa, né, de FII fixo, que eu acho que é algo que agora o mercado tem falado muito. Qual é a sua experiência com FII fixo? Você tem clientes na sua carteira que tem FII fixo? O que você acha sobre o FII fixo? Eu estou fazendo uma transição, tá, Zé? Então, o mercado ele foi sempre muito habituado ao modelo antigo de banco. Né? Qual é o modelo antigo de banco? É o gerente ali que você coloca, na verdade você coloca dinheiro no banco, né? E aí você não tem muita ideia do quanto que você está pagando para o banco, e o banco, de um certo modo, está cuidando do teu dinheiro ali com o gerente. Assessoria, né? Cresceu o mundo de assessoria, mas basicamente copiou o formato, né? Mas agora você presta de fato conta para o cliente, né? Então, em tese, na assessoria, o cliente ele pode te demitir. Basta ele mudar a assessoria. Né? Só que mesmo assim, Zé, não matou o conflito. De todo modo, tem um certo conflito de interesse. Então, essa transição para o modelo FII fixo, o modelo que eu não ganho mais comissão de produto, ela é justamente para matar esse conflito. Né? A gente, ao longo do tempo, né, tem profissionais e profissionais do mercado, mas ao longo do tempo, o cliente, ele
Se você começa a fazer alguma movimentação que, poxa, ele não gostou e tudo mais, ele começa a criar uma certa desconfiança de você. Então esse modelo de fixo, ele vem para quebrar isso, para você fazer mudanças na carteira que realmente façam sentido para ele, porque se isso gera mais lá na frente para ele, vai gerar mais na frente para você também. E hoje, a estratégia de FII fixo, Marcelo, você faz como? Pelo tamanho da carteira do cliente, pela diversificação de ativos do cliente? Como é que você define qual valor você vai cobrar de cada cliente? Pelo serviço que eu agrego a ele. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente em que eu só agrego investimentos, eventualmente esse cara ele vai me pagar um serviço só de investimentos. Tá? Se é um cara ou se é uma mulher, né, que ela vai me exigir um planejamento sucessório, né, que vai me exigir que eu cuide da conta da filha dela também, vai me exigir que eu ache um contador para ela, vai me exigir, enfim, reunião mensal que vai me onerar tempo, aí como eu estou dando um serviço, né, mais premium, vamos dizer assim, eu vou realmente colocar um custo a mais para ela porque eu vou gastar mais tempo com ela. Aí é de cliente para cliente. Perfeito. Marcelo, para nosso público que está assistindo, né, seja um cliente, seja um assessor, por que investir com Marcelo Carvalho? Zé, é difícil se vender, né? Aproveita esse momento. Mas, poxa, Zé, eu posso falar assim, eu sou um profissional que estou há 5 anos no mercado. Acho que posso até dizer que eu fui muito abençoado, tá? E consegui entregar o serviço que de fato eu vendo, né? Eu consigo, poxa, agregar valor para aquele cliente. Eu sou um assessor que estou 24/7, comigo não tem horário, Zé. Se o cliente mandar 11 horas da noite, 9 horas da noite, eu já fiz reunião 3 horas da manhã porque tem um cliente na Tailândia. Isso não é mentira. Então, assim, eu de fato me dou pelo cliente, sabe? Eu não sou aquele cara que atendo só a partir das 9 até as 6. Eu de fato me preocupo, eu faço questão de saber com quem que eu tô falando. Então, se é um cliente de São Paulo, se é um cliente de Manaus, né, eu faço questão de estar lá, eu faço questão de conhecer a pessoa. Né? Se é um cliente do Rio, agora que eu vou um pouco menos, muitas vezes é por vídeo, mas eu faço questão também de conhecer a pessoa. O que eu quero dizer, tá, Zé? Eu não faço negócio por negócio, ou seja, o cara me ligou, mandou uma mensagem, faz isso aí. Cara, não faço assim o negócio. Comigo não dá, tá? Então, meu negócio é muito mais sério, meu trabalho é muito mais profundo. Então, eu preciso saber quem tá do outro lado e eu preciso ouvir a tua história para saber o que faz sentido para ti. Comparam muito hoje em dia, né, nosso trabalho de assessor com o médico de família. Tem alguns sócios nossos que falam isso, assim. Então, não só conhecer seus hábitos alimentares, né, a sua estrutura familiar, tudo possível, porque às vezes um sintoma é um sintoma, a causa está em outro lugar. Né? A gente tem que conhecer o cliente como um todo para conseguir dar esse diagnóstico. E cada um é cada um, Zé. É muito diferente. Poxa, eu tenho 170 clientes na minha base. Não tem ninguém igual. Não tem ninguém igual, cada um tem uma peculiaridade diferente. Um precisa de mais liquidez, o outro gosta de arriscar mais, o outro prefere imóvel, então eu tenho que pensar sempre numa oportunidade para ele sempre adquirir imóvel, né? Tem uma cliente que é mais sensível à volatilidade, então eu preciso tomar cuidado. Então, assim, cada um é cada um, por isso que é por isso que aquilo que eu disse, né? Você precisa de fato conhecer a pessoa do outro lado. Perfeito. E por que a Critéria? Seja para o assessor que está querendo começar a carreira agora, ou já tem uma carteira de clientes, ou para o cliente final. Por que escolher a Critéria Investimentos? Tá, vou dividir essa pergunta, né? Responder pro assessor, tá? Uhum. A Critéria, ela investe muito em pessoas, né? A estrutura da Critéria, ela é muito cara, né? Então o assessor que vem para cá, seja cru ou seja um assessor mais experiente, ele vai estar servido de ambos os lados, né? Então, se ele for muito cru, poxa, a Critéria vai dar material para esse cara, a Critéria vai dar instrumento de formação para ele entender melhor sobre planejamento sucessório, a Critéria vai fazer um treinamento, como a gente já teve diversos aqui, de câmbio, de securitização, né, de alavancagem patrimonial.
de investimentos. Então, assim, pro assessor que está começando a carreira, a Critéria é como se fosse uma escola, uma faculdade, de fato. Então, ela te ajuda e te alavanca e te acelera para você chegar em um determinado lugar. Para cliente, acaba sendo um complemento, né? Para cliente, o cliente ele não precisa buscar outro lugar que não seja a Critéria para servir em tudo que ele precisa, seja investimentos, seja imobiliário, seja planejamento sucessório, seja até câmbio para a empresa dele, seja levantamento de fluxo de caixa para a empresa dele. Então, para o cliente, se ele pedir, né, se ele falar, olha, faz um diagnóstico da minha vida aqui, o assessor ele vai conseguir fazer esse diagnóstico junto com as equipes, obviamente, né? Ele não é um povo, né? Não tem todos os braços, claro. Mas ele sabe capitanear muito bem isso para designar os especialistas corretos para, enfim, arrumar a vida do cliente. Perfeito, muito boa resposta. E hoje, se alguém, um assessor, chegasse para você e falar, olha, Marcelo, eu tô começando a minha carreira aqui agora, escutei seu podcast, que dica você me dá? Por onde eu começo? Pelo começo. Não, mas brincadeiras à parte. Primeiro você tem que ter paciência, né? A geração de hoje tem muita ansiedade, né? Então quer conquistar logo, o mais rápido possível. E a grande verdade é que o mercado mudou e o mercado está mais exigente, está mais competitivo. Então tenha paciência, né? Aprende o mercado, aprende o know-how do mercado, entende como o mercado funciona e vai pouco a pouco fazendo sua carteira sem pressa, tá? E foi assim que eu cresci, Zé, tá? 5 anos foi, acho que 80% do meu crescimento veio nos últimos 2 anos e meio. Então metade disso eu quase não cresci, foi aprendizado. Então você precisa ter disciplina, tá? E precisa ter paciência também. E escolher a Critéria como o seu parceiro de negócio. Como seu sócio. Marcelo, aqui para finalizar, você quer deixar algum livro, algum podcast, alguma coisa que você leu aí escutou nos últimos tempos para o nosso público? Tem 2 livros, tá? Um livro que eu gosto muito, é um livro rico, pesado, inclusive. É O Homem Mais Rico que Já Existiu, Salomão. Inclusive foi um cliente que me deu. E o outro é do Eu Nunca Vou Parar, do David Goggins. Perfeito. Legal. Bom, Marcelo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Sei que a sua hora é super cara. Depois eu te pago um almoço. E para você... transfere a conta também, fica à vontade. A conta você não consegue atender, minha conta é muito pequena ainda. E para você que tá me escutando aí, escutando a gente, seja você um assessor, seja você um potencial cliente, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Critéria, sobre o nosso trabalho, o trabalho do Marcelo, manda uma mensagem, a gente entra em contato com você o mais rápido possível, comenta aqui no nosso canal do YouTube e estamos à disposição. Foi um prazer mais uma vez. Prazer foi meu, Zé. Até a próxima.